Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da plataforma AVA. Sou o professor Felipe Messias e vou trabalhar com vocês a disciplina de Psicologia da Educação com o tema Relação Professor-Aluno. Então, vamos aqui ao slide. Aqui eu já coloquei uma foto que representa aqui uma mãe, uma professora ensinando as crianças. Isso aqui é importante até da gente já começar a falar porque o ensino, a forma de ensino já começa em casa. Então, essa relação que a criança tem com um instrutor, um professor, já vem de casa. Então, ela vai sendo construída, ela vai sendo elaborada ao longo do tempo. Então, nós vamos falar alguns pontos sobre isso. Separei alguns tópicos para conversarmos aqui. Então, da relação professor-aluno. Qual o limite que existe dessa relação? Tem que ter uma proximidade ou não? Qual o limite dessa proximidade também? Qual a linguagem que o professor ele vai utilizar para com os alunos e também o aluno para com o professor? Diferenças. Temos que estabelecer diferenças? Há diferença? Temos que fazer esses pontos? Respeito. Como que tem que ser essa forma de respeito? Até onde o aluno pode ir? Até onde o professor pode ir? Essa relação professor-aluno, ela é baseada em admiração? Ou é a questão de um espelho? O aluno se enxerga no professor, muitas vezes um desprezo, aquele professor despreparado, ou é uma relação obrigatória? Então, esses pontos aqui, ao longo da aula, nós vamos abordá-los. Então, vejam que são pontos que você já deve ter pensado em algum momento, você já deve, inclusive, estar aí imaginando algum professor seu que se enquadra em algum desses pontos. O objetivo dessa aula é que você consiga entender, baseado nos preceitos da psicologia, que você já deve ter até observado na plataforma AVA, nas aulas que temos lá escritas e com os textos complementares. Então, baseado nesses conteúdos, a gente vai mostrar alguns pontos para que você consiga trabalhar de forma adequada, para que você consiga trabalhar de uma forma mais concisa e até onde você vai com o teu aluno, até onde, o que você espera daquele aluno. Então, são esses pontos que nós vamos falar para que quando você estiver ali na frente, numa posição que hoje eu estou aqui para ministrar uma aula, que você consiga fazer isso de forma mais tranquila, mais adequada. Claro que vai ser muito difícil quando você estiver aqui na frente lembrar de tudo isso aqui. Eu não lembro de todos esses pontos, mas com o dia a dia a gente vai trabalhando. Então, relação professor-aluno. Como você acha que o educador, o professor, percebe seu aluno? Aí 2 pontos. Pelo destaque ou pela omissão, pela simpatia ou pela antipatia. Então, são 2 pontos interessantes que nós temos aqui, né? Então, como enxerga, como o professor ele percebe seu aluno? A gente costuma falar que a gente tem alguns alunos dentro de uma sala que é muito grande que a gente destaca. Então, aquele aluno que ele é muito inteligente, aqueles que se destaca por um ponto positivo e aquele aluno que se destaca por um ponto negativo também. Os medianos, eles passam geralmente desapercebidos. Por quê? Porque é a maioria. Então, tem um que se destaca muito, e aí ele pode se destacar por 2 pontos, ou porque ele é muito bom, que ele dá respostas muito boas, ou por ele ser muito chato também. Porque é aquele que sempre responde, ele passa na frente dos outros, então ele se destaca. Ou aquele que não consegue fazer nada, e aí o professor mesmo, muitas vezes, larga a mão daquele aluno. Totalmente errado, porque não é isso que a psicologia diz. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, qual é? Lembrem-se que você já foi aluno. Lembre-se que você já foi aluno. Você teve dificuldades, você teve sono, você se atrasou, você não estudou para alguma prova e você teve várias dificuldades de trabalho. Então, o teu aluno não é diferente de você. Então, nós não podemos nos esquecer de como é esse aluno, a gente tem que se colocar no lugar dele. Ao mesmo tempo, nós temos que colocar na posição de professor, de educador, que é aquele facilitador do conhecimento. Então nós temos que trabalhar com esses 2 pontos ambíguos, bem diferentes, esses 2 pontos difíceis de serem trabalhados, mas de forma mais adequada. E como aqui está falando também, pela simpatia ou pela antipatia. Alguns alunos se destacam ou por ser muito simpáticos, serem muito solícitos, e isso independe do seu rendimento escolar,
né, ou pela própria antipatia. Então, o professor ele percebe o aluno dessa forma, muitas vezes. Porém, nós temos que deixar todos esses pontos para lado. Por quê? Porque nós temos que ministrar a aula para uma sala como se fosse homogênea. Da mesma forma que você explica um assunto para um aluno que você sabe que é muito inteligente, você explica para aquele aluno que você sabe que tem muita dificuldade. E aí vai da sua percepção, do teu olhar clínico para trabalhar com esses pontos, ok? Então, o que define um bom professor e o que define um bom aluno? Uma boa pergunta essa, né? Então, o que vai definir um bom professor e um bom aluno? Então, alguns pontos. O que o professor espera dos alunos de uma sala de aula? Silêncio e mobilidade? Isso aqui é impossível da gente ter. Críticas, reclamações? Quando elas são construtivas, ok. Se for só crítica para destruir um conceito, destruir a imagem do professor, não vale a pena. Respeito e atenção são alguns pontos que a gente encaixa e a gente coloca aqui como sendo pontos do que o professor ele pode esperar de um aluno. Então, esses pontos aqui, silêncio, a gente espera em momentos oportunos. Imobilidade, nunca. Não tem como a gente falar para aquele aluno ficar imóvel. Deixa que eu sou o professor, o suprassumo, eu estou numa posição mais elevada, né, e você está aí embaixo. Se você iniciar a tua aula dessa forma, você já perdeu metade da tua sala. Então, a humildade, ela existe e exige que seja estabelecida nesse momento de sala de aula. Claro que o professor ele tem que ter o conhecimento daquilo que ele está falando, ele tem que mostrar isso. Vão ter muitos alunos que vão querer provar isso, inclusive. Então, você tem que ter isso. Críticas, reclamações são muito importantes. Muitos alunos já chegaram, professor, eu não entendi da forma com que você me ensinou. Eu não estou conseguindo acompanhar esse conteúdo. Isso é uma crítica, é uma reclamação. Serve para eu fazer o quê? Então vem aqui, deixa eu tentar te explicar de outra forma. E você volta aquele conteúdo com o aluno, explica de outra forma, dê atenção a ele. Não, eu vou tentar melhorar para você. Qual que é a sua dificuldade? Você se mostrando próximo do aluno quebra o gelo e isso torna o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Respeito, atenção. A atenção tem que ter. Então, você chamar a atenção do seu aluno. Então, a gente fala que você tem que fazer um quebra-gelo de vez em quando. Aumenta o seu tom de voz, diminui o seu tom de voz, se movimenta dentro da sala de aula de alguma forma com que você prenda a atenção daquele aluno. Às vezes, dá uma parada na aula, fala sobre algum outro assunto que vai trazer os alunos de volta para aquela situação. Seja diferente, né? E o respeito sempre tem que vir. Então, o aluno ele tem que enxergar em você realmente um educador. Tem que enxergar em você um professor habilitado, capacitado para trabalhar ali com ele. Então, o que os alunos esperam do professor? Olhem essa imagem aqui. A imagem do centro, um professor com uma cara bem fechada. Aqui do lado, dos lados, um professor meio maluco, um palhaço. Qual que é a ideia? Muitos alunos que até trabalharam já em outras, que já estudaram em outras instituições, que fizeram cursinho, eles estão acostumados com professores que são mais extrovertidos. E aí chega dentro de um nível superior e se choca, porque a maioria dos professores, eles são mais sérios, mais concentrados e eles não fogem muito do assunto. Eles começam a sua aula, tem um plano de aula a ser seguido e ele segue do início ao fim. Isso aí é uma característica do professor do nível universitário, muitas vezes, porque ele tem um plano de aula bem enxuto ali, com um horário enxuto, ele tem que falar tudo aquilo e ele quer passar sempre de uma forma mais rápida, né? Então, às vezes é esse professor aqui, mas se você conseguir unir um pouco desses aqui, você vai se dar muito melhor e o teu aluno vai entender mais aquilo que você vai falar. Então, olhem essa frase aqui interessante. O bom professor, e percebam que está entre aspas, explica bem. Tem gente que sabe, mas não sabe explicar. Esse pode até ser doutor, mas não é professor. E aí tem uma questão que eu sempre falo. Ser professor não é um plano B de carreira. Ser professor é um chamado. Você tem que ter um chamado para aquilo.
Você tem que trabalhar para ser um bom professor. Como que você é um bom professor? Explicando bem. Para você explicar bem, você tem que dominar o assunto. Então, a primeira coisa, o bom professor é aquele professor que estuda. Aquele professor que se inteira dos assuntos. Tá? E ele tem facilidade para passar isso para frente. Então, aquele professor que tem essa facilidade, ele é um bom professor. Ele consegue chamar a atenção dos alunos. Muitos doutores que são muito bons, que sabem do assunto, que conseguem trabalhar com várias pesquisas científicas, têm uma bagagem de conhecimento muito grande, não têm habilidade e facilidade para passar o conteúdo. Então, cada um tem que ficar no seu campo de atuação. Aquele cara, ele é bom para ajudar em pesquisa, num laboratório, numa bancada, né, para você trabalhar. Agora, dentro de uma sala de aula, às vezes ele não consegue fazer isso. Tá? Então, você tem que se perceber aonde você vai se encaixar. Então, olha essa frase aqui de Paulo Freire, que foi um exímio educador e a gente se espelha muito nele. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. É uma frase bem intimista, né? Sua aula é, assim, um desafio e não uma cantiga de ninar. Você não vai sentir sono nessa aula. Ele consegue prender sua atenção. E isso é um ponto interessante, né? Porque você assiste um filme, assiste uma série e você consegue assistir aquela série por horas e muitas vezes você faz até uma maratona, né? Agora, uma aula de 30 minutos, quando ela não é boa, você dorme. Seus alunos cansam, mas eles não dormem. Cansam porque acompanhar as indas e vindas, né, de seu pensamento, das ideias, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Olha que profunda, né, essa frase aqui. Isso aqui resume. Eu poderia dar a aula somente nessa frase aqui, para falar de relação professor-aluno, como que tem que ser a relação do professor. Então ele consegue surpreender o aluno. Ele consegue fazer com que o aluno trabalhe a seu favor. Ele traz o aluno para aquilo que ele está pensando. Olha, percebam isso, percebam aquilo. E a melhor forma de você fazer isso é trazendo exemplos práticos. Exemplos práticos. Tem algumas aulas que eu ministro, eu sou biólogo, dou aula no curso de biologia, então tem muitas aulas que a gente vai para o laboratório e a gente percebe que quando a gente aplica aquele conteúdo de aula na prática, é muito mais fácil e interessante. A aula segue muito mais e ela flui muito mais tranquila. Então essa é uma boa forma da gente trabalhar. Uma videoaula, às vezes, é muito legal também. Muito mais interessante do que uma aula presencial. Por quê? O aluno ele opta por assistir aquela aula num melhor momento. Então o professor que está ali na frente está exemplificando e mostrando os conteúdos. Vamos a mais um slide aqui, continuando o que Freire falava. Então, Freire enfatizava essa relação de respeito que tem de ser criada entre professor e aluno. Então percebam, criada. Apenas dessa forma o professor poderá realizar seu trabalho e realmente fazer uma mudança na aprendizagem e na vida de seus alunos. Paulo Freire também fala sobre a afetividade, relação de afeto. Olha a psicologia entrando aqui. Que, em sua opinião, é o fator fundamental para que crie uma boa relação entre professor e aluno. Claro que essa afetividade deve ser dada em certa proporção para que os papéis de professor e aluno não se confundam. Então percebam aqui, relação de afetividade. Afetividade é uma relação que você tem com pessoas próximas. É relacionado a carinho também. Então, se você passa a informação, se você dá a sua aula de uma forma branda, de uma forma carinhosa, entendendo aquele ponto que eu falei lá inicialmente, é um aluno que tem dificuldades, que está cansado, que já trabalhou o dia inteiro ou que ainda vai para o trabalho. Então pensa em todos esses pontos. Tem uma bagagem. E é aí que a psicologia entra. Você tem que trabalhar com o sentimento do aluno e o seu. Tem dia que o próprio professor ele não está bem para dar aula, mas ele tem que deixar tudo isso para fora da sala de aula, se transformar em outra pessoa ali dentro.
é o professor que está entrando dentro da sala de aula. Isso é muito importante de você trabalhar. E claro, o ponto que você tem que prestar mais atenção é o quanto de afeto você vai dar e o quanto de afeto você vai receber, para que os pontos e os lados não se misturem, não se invertam. Então, esse ponto ele tem que ser muito bem observado e trabalhado. É com o tempo. Não existe uma fórmula mágica para a gente falar, olha, faça assim que vai dar certo. Tem alguns pontos, algumas coisas que ajudam a trabalhar dessa forma, mas é com o tempo. Continuando com Paulo Freire, é através da afetividade e da boa relação que o professor poderá criar a autoridade sobre sua turma e alunos. Essa autoridade está diretamente relacionada com a visão que os alunos têm de seu professor e com a forma com que o professor lida com seus alunos. Exatamente isso que eu falei há pouco. Então, Freire, ele crê também que o diálogo é você conversar com o aluno, e para você conversar com o aluno, você precisa ouvir também. É a melhor forma de se resolver qualquer problema e situação junto aos alunos. É com o diálogo que esse sentimento de respeito e autoridade se faz possível no ambiente escolar. Então percebam aqui, autoridade. O professor ter autoridade dentro da sala de aula não é aquele professor que grita, não é aquele professor que impõe. Isso se chama autoritarismo. Para a autoridade não é totalmente diferente. Para a autoridade, o professor ele pode ser extremamente brando, falar calmamente, baixo, mas ele mostra com suas atitudes. Ele mostra com o jeito de trabalhar a autoridade. Então, eu sempre falo isso, que a forma como você se apresenta aos seus alunos no primeiro dia de aula já vai indicar e vai traçar um parâmetro para aqueles alunos como você vai ser durante o semestre ou o ano letivo. Por quê? O aluno ele está lá com uma cabeça extremamente vazia, vamos nos colocar assim. Ele está aguardando aquele professor. E quais são as expectativas dele? Como vai ser esse professor? Tem a questão física, como que é? Gordo, é magro, é alto, é baixo? E depois tem a questão de comportamento, a questão comportamental. E o psicológico, como que age? Esse professor é austero, não é? Ele é fraco? Ele vai deixar a turma bagunçar, ele não vai deixar a turma bagunçar. É aquele professor que nós temos que ficar inertes, porque ele vai dar um chilique ali na frente. Então, todos esses pontos, o aluno, ele pensa, ele faz na cabeça dele. Cabe a você fazer o quê? Chegar na tua sala de aula e já mostrar aquilo para qual você veio. O que você está ali fazendo? Olha, eu estou aqui, eu sou o professor de vocês, e eu estou aqui para passar o conhecimento. Eu vou ajudá-los a construir nessa construção de conhecimento. Então, você se colocar numa posição de ajuda para o aluno, e não precisa nem falar isso, é com suas atitudes. Vai ser um ponto que você vai ganhar aquele aluno para você. E aí ele vai enxergar em você um bom professor, você ganha o respeito dele e você consegue trabalhar com ele. Então, aptidão para ensinar a matéria é fundamental. Não adianta ter domínio do conteúdo se o aluno não consegue aprender. É o que nós falamos anteriormente. Não adianta nada aquele professor que sabe todo o conteúdo, estudou a beça, trabalha com aquilo, mas ele não tem aptidão para ensinar. Ele não consegue enxergar todos esses pontos. Ele não consegue enxergar que o aluno ele tem dificuldades, ele simplesmente vai jogando o conteúdo, vai cuspindo, que nem a gente fala. Então, não pode acontecer isso. Então, você tem que ter aptidão e o principal, olhar no olho do teu aluno. Quando você olha no olho dele, você já sabe. Está agradando, não está agradando, tenho que mudar o tom da aula, tenho que passar para um outro tipo de assunto. Muitas vezes, eu dando aula aqui na universidade, num curso que é à noite, alunos que já estão cansados, e aquela aula que está lá 9h30 da noite, pós-intervalo, com eles já cansados, eu vou falar de um assunto super pesado. E aí você observa o semblante dos seus alunos caindo, né, dentro da sala de aula. Isso é complicado. E aí o que você faz? Uma atividade, trabalha com eles, pessoal, sobre esse assunto. Quem já vivenciou isso? Quem já trabalhou com isso? Trazer coisas do cotidiano ajuda muito. Você faz o aluno participar da aula, aí ele regressa. Então, isso é a percepção do professor. Não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, porque a aula também se torna chata. É maçante. Mas você saber dosar esses pontos é muito importante. Então, o professor
que tem domínio do conteúdo é aquele que trabalha com a dúvida. Analisa a estrutura de sua matéria de ensino e é profundamente estudioso naquilo que lhe diz respeito. Não é prepotente, pois sabe que não sabe de tudo. E isso é uma verdade. A gente não pode chegar e falar que a gente sabe de tudo, eu sou o suprassumo. Se você for com esse ímpeto para a sua sala de aula, o que vai acontecer? Os alunos captam isso, percebem isso e aí vai ter um problema. Respeite as dificuldades dos alunos e as diferenças, como nós falamos, tem alunos com níveis diferentes. Todos queremos ser respeitados, mas respeito também é uma conquista. Respeito é uma via de mão dupla, então o professor ele tem que se mostrar, ele tem que tratar o aluno com respeito. Tanto aquele aluno que ele julga chato, quanto aquele aluno que ele acha que é bom, bonzinho, que é legal, simpático. Então o respeito ele é uma via de mão dupla. Da mesma forma com que você respeita a dificuldade do aluno, aquele aluno vai te respeitar também. Poxa, o professor ele está tentando me ajudar. Eu costumo fazer ao final do semestre uma pesquisa para mim mesmo, com os alunos, de como foi a aula, de como foram as aulas, que vem uma pergunta relacionada ao semestre, qual foi a dificuldade que eles encontraram, o que eu poderia melhorar, e eu faço essa pesquisa de forma anônima. Escrevam aí, não se identifiquem, isso aí é só um ponto para eu fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Na verdade, o que acontece? A sala de aula é espelho do professor. Então, essa turma com esse professor só tirou nota 0. Desculpa, a quem errou foi o professor. Ele não soube passar, ele não soube cativar aquele aluno. Essa turma só tirou 10. Aí tem algum problema também. Tem alunos que captam as coisas de forma mais fácil e outros que demoram mais. Sempre tem uma coisa ou outra que vai faltar ali para aquele aluno. Então, cabe ao professor, sim, ajudá-lo a trabalhar e conseguir chegar ao 10. Eu falo sempre para os alunos, estudem para tirar 10. Se vocês estudarem para tirar 6, você não alcança, e aí você vai ficar de PRA. Não faça isso. Então, estuda para tirar 10. Então, fazer o que gosta ou gostar do que faz. Como? É relacionado à sala de aula. Seja criativo. Afinal, você é professor. Um grande ponto da característica do professor é ser criativo. Você tem que se reinventar, e é dentro da sala de aula. Então, você observou que aquele conteúdo que você está passando está chato, porque é essa realmente a palavra, às vezes está chato, o aluno não está querendo assistir aquela aula, mas ele precisa daquilo. Para quê? Para a vida dele. Ele está ali aprendendo uma profissão, vocês estão aqui aprendendo uma profissão. Então, você tem que se reinventar. Vamos fazer uma atividade? Vamos trabalhar com outra coisa? Então, coloca assuntos do cotidiano, coisas do dia a dia. Para isso, você tem que ter criatividade, porque não dá simplesmente para colocar qualquer tipo de assunto. Você tem que colocar um assunto que seja relacionado àquela tua aula. Então, você tem que ser criativo. Mantenha-se atualizado. Utilize e relacione fatos do cotidiano. A cultura geral facilita a interdisciplinaridade e permite criar conexões entre conteúdos. Planeje suas atividades e seja dinâmico. Oriente os alunos objetivamente. Essa questão de você se reinventar, de você trazer o cotidiano e interdisciplinaridade está intimamente ligada. Você tem que ser criativo ao ponto de conseguir relacionar a tua disciplina com outros pontos do cotidiano e de outras disciplinas do próprio curso. Então, é muito importante que você entenda a estrutura. Então, se você é um professor como eu, de biologia, e você está falando, por exemplo, de um assunto relacionado à geologia, rochas, minerais, esse assunto remete muito à questão geográfica. Então, você falar, olha, sabe a cidade tal? Sabia que lá tem assim, assado? Alguém já foi para lá? Aí vai ter algum aluno, não, mas eu já vi uma reportagem, outro eu já fui. Você já observou isso? Então, quando você traz essas questões de cotidiano e você até relaciona com outras disciplinas, você já aprendeu isso na disciplina tal? Olha, a disciplina tal vai tratar sobre isso, aquilo, vai ensinar isso para você. Então, quando você começa a correlacionar, o aluno começa a entender e ele começa a juntar os pontos. Ele fala, então isso é importante porque lá na frente eu vou ter tal coisa, eu preciso desse conceito.
ou isso que eu estou vendo agora foi o que o professor falou lá atrás para mim, agora eu estou entendendo. Então, quando faz essa relação, ele consegue assimilar de forma mais fácil, de forma mais tranquila. E claro, que você precisa saber o que está envolvendo o seu cotidiano, coisas que estão acontecendo, uma reportagem, algo que está acontecendo no país. Relaciona isso dentro da tua sala de aula. Você vai conseguir trabalhar de uma forma mais adequada. Construa o conhecimento em parceria com o aluno. Construir o conhecimento. Então, é algo que começa lá de baixo. Seja persistente e ensine a persistência. Não desista de aprender e de fazê-los entender a aprender. Muitos alunos têm um grande problema. Eles desistem muito fácil. A desistência é um pepino para o professor, porque tem alunos que eles desistem de estudar. Professor, eu não gosto dessa matéria, nunca gostei desde o colégio e eu não consigo aprender. Então, se você não persistir com esse aluno, não falar para ele, mas isso é importante, você vai conseguir. Ó, quer ver? Sobre tal assunto, o que você entendeu? Ah, entendi isso, aquilo outro. Fala, tá vendo como você entendeu? Então ajuda aquele aluno, use a psicologia a favor. Fala, mostra para ele que ele é capaz. Isso é parte do professor fazer com o aluno. Então, se o professor ele consegue mostrar para o aluno que ele é capaz, que ele consegue, que se ele persistir, se ele estudar, ele vai conseguir chegar até o final da jornada, ele vai conseguir de uma forma adequada trabalhar com aquele aluno. Claro, mostre a ele que ele tem dificuldades também. E fale, eu também tinha essas dificuldades. Tiveram várias matérias que eu tive que me esmerar mais, tive que trabalhar muito mais para poder trabalhar. Então, você mostrando isso para o aluno, ele se concentra, ele trabalha e ele sente que ele é capaz. Então, faça isso. Trabalhe com esse ponto no seu aluno. Lembrem-se, eu vou voltar a frisar, você já foi aluno, você também teve dificuldades. Então, o teu aluno também tem, ele não é diferente de você. A questão é que agora tem um professor ali na frente, que é você, que pode trabalhar isso. Fala assim, olha, os erros que cometeram comigo eu não vou cometer com ele. Então, trabalhem isso de forma adequada. Construa o conhecimento. Estimule seus alunos. Afinal, quem de nós não gostaria de receber estímulos? Como melhores salários, carga horária menor. Valorize e elogie sempre que possível. Isso trará reflexos no desempenho e no comportamento em sala de aula. Seja exigente, porém justo. Essa questão é muito importante. Seja exigente, porém justo. Muitas vezes a gente trabalha com algumas questões que são muito difíceis para aquele aluno conseguir chegar a um resultado final. Então, na hora de você elaborar uma atividade, elaborar uma prova, você tem que pensar naquela turma. Como essa turma vai conseguir, com aquilo que eu passei para eles, com o que eles vão estudar, com o material que eles têm à mão, eles serão capazes de responder essa questão? Eu estou exagerando? Eu estou sendo muito permissivo, muito bonzinho? Essa pergunta aqui é uma pergunta daquelas que a gente chama que é idiota. Poxa, qualquer um conseguiria responder, mesmo se o cara não estudou. Então você tem que ponderar isso aí. Você estimular, Você estimular o aluno, valorizar e elogiar é muito importante. É fundamental, porque com isso tem a questão do ego, que vai se inflando e falando eu posso, tá? É a questão da psicologia envolvida, mas tem aquele ponto que, poxa, o professor ele está ali na frente e ele está falando que eu posso trabalhar com isso, que eu vou aprender, ele está tentando me ajudar. Então, no mínimo que eu tenho que fazer é tentar retribuir isso a esse meu professor. Então, trabalhe dessa forma também, porém com justiça. Escute. Olha aqui uma imagem bem antiga, com uma ausculta aqui, já provavelmente um senhor de idade que não consegue ouvir direito, e ele usa esse aparelho, esse equipamento aqui para conseguir ouvir. O professor escutar é muito importante, porém tem que ponderar isso também. Você não é o muro das lamentações. Apesar da gente estar trabalhando psicologia da educação, você não é um psicólogo para ficar lá. Conversando com amigos psicólogos, eles mesmos falam, Felipe, é complicado o nosso trabalho, porque a gente fica ouvindo o tempo inteiro e nós vamos absorvendo as cargas dos pacientes.
E geralmente os psicólogos eles passam com outros psicólogos para poder liberar tudo aquilo que eles sentem também. Então o professor, dentro da sala dos professores, às vezes a gente compartilha, tal aluno, você dá aula para ele também, você viu que ele está com dificuldade, com você é assim também, e a gente acaba fazendo ali um grupo de psicologia, de forma não convencional, né? E a gente faz isso na sala dos professores. Porém, você escutar o teu aluno, você entender qual é a dificuldade dele, perceber isso vai te ajudar a como trabalhar isso naquele aluno. Lembra, qual que é o teu objetivo? Passar o conteúdo para ele e ele assimilar. Não é você fazer com que o aluno seja um papagaio, repetidor de palavras, não. Você está ali para que ele assimile aquele conteúdo, para que ele entenda aquilo, para que ele possa aplicar posteriormente numa outra disciplina, na sua vida profissional, no seu cotidiano. Então, escutar, você só vai conseguir entender o problema do teu aluno se você escutar ele, tá? Mas com ponderação. E veja o momento que isso vai acontecer. Durante uma prova? Já não dá. Tinha que ser antes. Durante a aula, durante uma atividade, você perceber o aluno, é aí que você trabalha dessa forma. Mostre disponibilidade e não animosidade. O que é animosidade? Tem aqui embaixo, ó, ressentimento, falta de disposição permanente, né? Desejo de prejudicar algo ou alguém, má vontade. Então você tem que se mostrar disponível para aquele aluno. Você tem que mostrar, olha, eu estou aqui para ajudá-lo, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para trabalhar junto com você. E eu, simplesmente, sou professor, eu já expliquei essa matéria e eu não estou mais nem aí. Estimule a curiosidade e criatividade. Estimule os questionamentos e as indagações. Tente devolver a pergunta reformulada. A curiosidade impulsiona o conhecimento. O que eu falo para os alunos, como eu sou biólogo e dou muita aula para biologia, eu falo que a principal característica do biólogo é a curiosidade. Então, por ele ser curioso, ele foi pesquisar como que é esse bicho, como que é essa planta, como que age isso, por que que você toma um remédio e aquilo age dentro do teu corpo, por que que a tua célula funciona desse jeito, e foi assim que iniciou a biologia, por curiosidades, tentando responder às questões da vida. Biologia, bio, vida, logia, estudo. Então é o estudo da vida, dos seres vivos, como eles são. E daí, a biologia não é puxando o saco para o meu curso, para a minha formação, mas ela foi a primeira área da ciência a se existir. Foi as ciências biológicas. Claro, e depois foram ramos que foram abertos e especializações, que aí a gente tem as mais diversas hoje. Porém, você estimular o aluno a pensar é importante demais. É você trabalhar com aquele aluno e fazer com que ele construa o conhecimento. Então, o aluno te faz uma pergunta, o que que você faz? Devolve a pergunta para ele, com alguma coisa para que ele consiga responder. Ah, professor, tal assunto é tal coisa? Não dê a resposta pronta para ele. Se você der a resposta pronta, você está fazendo um aluno preguiçoso. Faça para ele assim, ó, lembra daquela aula que eu falei sobre isso, aquilo outro? E aí, o que que você acha? Ah, então quer dizer que é isso, aquilo. Então ele vai juntando conceitos, ele vai fazendo com que a cabeça dele trabalhe. Essa é a melhor forma de você construir o conhecimento e trabalhar com o aluno. Mostre a aplicabilidade do conteúdo. Então, aonde eu vou utilizar isso? É a pergunta que a maioria dos alunos fazem. Em que ponto que eu vou utilizar isso aí? Para que eu tenho que aprender isso? É só para passar na prova? Então você tem que mostrar a aplicabilidade daquilo lá. Tenha empatia, coloque-se no lugar do aluno. Relembre sua infância e adolescência, afinal os professores já passaram por elas, os alunos não. Choque de geração sempre ocorreram, esses choques de gerações. Assim como mudanças comportamentais e de valores. É o que eu falei lá no início. Lembre-se que você já foi aluno, tá? Esse choque de gerações, uma geração gosta mais de uma coisa, a outra gosta mais de outra. Sou mais conservador, sou mais... ou outra questão, sou mais libertino às vezes, né? Você tem que trabalhar com isso também. Aquele aluno que é complicado de se trabalhar, você tem que trazer ele para o teu lado. E você trabalha com todas as coisas. Ah, o professor ele só ouve música clássica, ele é clássico demais. Você tem que se reinventar, você é professor, seja criativo. Respire fundo e não se irrite. Difícil, hein?
mas é possível. Seja receptivo para com as dificuldades, tenha paciência e sensibilidade, mesmo quando tiver vontade de gritar. É engraçado esse ponto aqui, mas é verdade. Nós somos seres humanos. Os professores são seres humanos também, tá? Então, aprenda isso. E aí, o que que acontece? Muitas vezes você tem vontade de gritar, de sair e falar, eu não vou responder a pergunta desse aluno, eu já expliquei sobre isso, ele não entendeu nada. E agora? O que que você vai fazer? Então, dá vontade de gritar, de sair correndo? Dá. Mas não faça isso, se acalme. Porém, se nada disso resolver, grite. E aí você vai gritar o quê? Aqui, como diz a imagem, socorro. Me ajude. E socorro para quem? Para os professores. Peça ajuda aos colegas. Possível produzir material em conjunto, trabalhar com aulas em conjunto, incentivar os alunos a se ajudarem mutuamente, até criar uma aula a partir de sugestões deles próprios. Invente, crie e recrie suas aulas. Esse ponto aqui é legal da gente falar uma coisa. Às vezes, eu chego para os alunos e falo para eles, eu tenho esse plano de aula para a gente trabalhar esses pontos. Dentro dessa disciplina, tem alguma questão que vocês têm dúvida, que vocês gostariam que eu abordasse? Aí eles falam, professor, eu vi sobre esse assunto tal coisa, tem como o senhor preparar uma aula para a gente sobre isso? Ou o assunto que surge ali. Muitas vezes você vai perceber que você vai dar uma aula, você tem ela toda preparada, slides, atividade, tudo o projetinho pronto na tua cabeça de como ela vai participar. Quando você começa a trazer exemplos, aquele exemplo chama mais atenção do que o conteúdo da tua aula. E a tua obrigação, qual que é? Trazer os alunos com aquele exemplo para a sua aula, porém não deixar a dúvida correr neles. Isso você ganha o seu aluno. Poxa, professor, já aconteceu isso comigo. Poxa, professor, que interessante, aquele assunto estava na mídia, você falou agora. Então, que legal. Um exemplo que eu posso dar para vocês é algo que esteve recente na mídia, que foi sobre a pílula de cura do câncer da fosfetanolamina. E eu estava dando uma aula sobre divisão celular, que quando a célula se multiplica demais, sem precedente, ela pode gerar um tumor, um câncer. E aí um aluno levantou a questão, professor, eu vi aquela reportagem sobre isso. Não era, eu não ia falar sobre aquilo. Então, qual que é a minha obrigação? Olha, essa pesquisa falou assim assado, essa pesquisa fala dessa forma, o aluno ele vai entender o que é aquela reportagem baseado na aula, e aí você começa a linkar as coisas. Para isso, você precisa saber do que está acontecendo à tua volta. Então, o professor ele tem que ser multifuncional. Ele tem que saber da sua disciplina, ele tem que saber dos acontecimentos ao redor, ele tem que sempre se atualizar. Não adianta, não tem como eu dar uma aula hoje e amanhã eu pegar os mesmos conceitos e aplicar em outra turma. Você tem que trabalhar de forma diferenciada, você tem que mostrar como que trabalha aquilo, você tem que buscar outros conceitos. Tem vídeo na internet que trabalha com isso, tem uma música que alguém falou sobre aquele assunto, tem um seriado que trabalha com esse ponto. Então, vamos tornar uma aula diferente? Vamos tornar uma aula mais agradável? Para naquele momento que você olha, não sei mais o que fazer, preciso socorrer. De alguma forma. Teve algo que aconteceu comigo que é interessante de falar com vocês. Eu leciono uma disciplina chamada parasitologia. Ela fala sobre os parasitas do corpo humano. Então, como eles agem no corpo. E uma amiga, professora, falou assim, Felipe, eu tenho uma série que chama Parasitas Assassinos, e ela fala sobre os parasitas e mostra com as imagens. Então, por que você não aplica isso em sala de aula? Então, eu sempre deixava os últimos 20 minutos de aula para passar o episódio referente à aula que eu estava ministrando. E aí eles viam na prática, e aí eles linkavam os conteúdos. Falaram, olha, professor, agora eu entendi melhor. Ó, você falou aquela tal coisa, eu vi a imagem. Eu vi o vídeo do que aconteceu com aquele paciente, como que o médico agiu, qual foi o remédio, aquele que o senhor falou, nossa, a gente viu agora a aplicação disso. Então, essa é uma forma de você se aliviar e trabalhar com o aluno de forma mais eficaz. A leitura é uma ótima fonte para se obter novas ideias. Não tenha medo de se tornar um professor maluquinho, um que vai se recriar a todo tempo, que vai ler e entender sobre vários assuntos, então leia, é muito importante. Porém, você tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio.
Então, até onde eu vou com o meu aluno? Até onde eu vou trabalhar com ele? Como que eu vou trabalhar aqui? Eu só vou citar exemplos ou eu vou trabalhar a disciplina? Então, ache o ponto de equilíbrio aí. E não existe receita milagrosa para dar uma boa aula. O simples fato de estar agora se perguntando se existe alguma forma de aplicar alguma das informações em sala de aula já prova que você está no caminho certo. Se você se preocupa como você vai passar a informação para o seu aluno, se você se preocupa em buscar novas alternativas, você já está no caminho certo. Buscando novas alternativas, você consegue trazer novidade para aquela turma. E você tem um plano de ensino, e aí você chega na sala de aula, pessoal, ó, trouxe um vídeo sobre a aula anterior. Ah, é? Chama atenção daquele teu aluno. Mas use com moderação, encontre o seu ponto de equilíbrio. Só usar um monte de recurso também não vale a pena que se torne entediante. Então o aluno já chega, já sabe, ah, hoje eu vou chegar na sala de aula, o professor vai passar um videozinho para matar a aula dele. Alguns alunos, inclusive, pensam assim. Mas você trazer vídeos curtos, informativos, no momento certo, vai te ajudar. Tente se divertir nessa viagem ao conhecimento. Tenta fazer isso de uma forma alegre, tá? E pra gente finalizar, o bom professor não é aquele que dá aula. Ele constrói a aula com o aluno. Ele trabalha com o aluno com as dificuldades e com as certezas que ele tem. Ele vai construir o conhecimento. Você pode trabalhar, inclusive, de forma individual. Aquele aluno que tem mais dificuldade, passa o conteúdo, ó, tem esse artigo aqui, dá uma lida para você trabalhar com ele. Tem aquele aluno que você já vê que está no estágio mais avançado, olha, eu vi algo para você, tem uma reportagem, tem um instituto, tem um estágio, você não se interessa? Então mostra, poxa, o professor prestou atenção em mim. Isso é usar a psicologia a favor. O professor entendeu que eu já soube daquele assunto e até me indicou uma área, olha, isso vai trazer admiração para você, ok? Então, aqui eu deixo o meu e-mail, tá? Professor Felipe Messias, eu sou da Diretoria de Saúde 2, o e-mail é fmessias@uninove.br. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar para mim que eu vou ter o prazer em responder. Agradeço o tempo que nós passamos junto, até uma próxima aula.